Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Queria falar um pouco sobre o Eduardo Bolsonaro, que ele comentou sobre o Elon Musk. Queria que você deixasse aqui a sua opinião sobre esse vídeo. Mas de cara dá pra gente adiantar muita coisa, né? Então vamos lá. O Elon Musk ele tinha um receio de que os seus funcionários fossem presos no Brasil. Só que agora, depois de ter acendido o estopim, o Congresso americano se interessou, puxou para si, avocou para si trabalhar e investigar essas denúncias. Todo o pessoal tá vendo isso daqui como o Elon Musk como um salvador. Você também vê dessa forma? Isso é comum nos Estados Unidos, porque trata-se de uma grande empresa americana, né? Trata-se de uma pessoa que é uma das pessoas mais ricas do mundo. E agora o Congresso americano é que está pedindo, que está puxando esses e-mails trocados entre a Rede X e não só Alexandre de Moraes, STF, mas também o TSE. O Elon Musk comprou o Twitter entre o primeiro e o segundo turno da eleição. Por 48 bilhões de dólares. Então, todos esses bloqueios que a gente está falando aí de Nicolas Ferreira, Monark e várias outras pessoas, né? Carla Zambelli, até uma rádio pop aí no meio, que eu nem conheci, uma rádio no meio de tudo, né? E isso... São mais de 150 contas no X, no Instagram e no Facebook que estão sendo censuradas e canceladas na internet. Isso tudo aconteceu do período eleitoral para cá, tá? Então aquela história que a Carmen Lúcia falava que seria excepcional a censura, não, a censura acaba virando regra, como todos nós que estudamos história já sabemos. É um ditador, quando ele ganha poder, ele nunca retorna de maneira voluntária ao estágio anterior. Então, o Congresso americano pediu para a Rede X, lá nos Estados Unidos, para enviar para ele os e-mails trocados com as autoridades brasileiras, para ver o que tinha de censura ou não, e também intimou o Alexandre de Moraes para que fizesse o mesmo, né? Ao que parece, não sei, não tem nenhuma notícia na imprensa, né, se o Alexandre de Moraes cumpriu ou não essa determinação do Congresso americano. Mas o fato é que o Congresso americano, na Comissão do Judiciário, seria uma espécie de CCJ, no Brasil, que é liderada, é presidida pelo deputado Jim Jordan, que é uma pessoa próxima ao Trump, que é uma pessoa de direita. Ele fez junto com uma subcomissão, ele fez um relatório, que é esse relatório de mais de 520 páginas, tá? E ele retirou o sigilo disso tudo. Então o Elon Musk, ele não está fazendo mais as coisas por conta própria dele, talvez até a fim de que não sofram represálias dos seus funcionários. Então, saiu do nível particular, da esfera particular, já não é mais uma pessoa contra o Alexandre de Moraes. É o Congresso americano que está trazendo para si esse tipo de investigação. E ali, nesse relatório de 520 páginas, já tem várias informações vindo à tona, né? Primeiro de tudo, a questão da legislação brasileira prever 48 horas para a remoção dos conteúdos, e na verdade o que Alexandre de Moraes pedia eram apenas 2 horas para que os conteúdos fossem removidos. Primeiro ponto, isso fere o devido processo legal sagrado no artigo 5º da nossa Constituição, que é a cláusula pétrea. E eles pedem também para que Joe Biden, intervenha para proteger a liberdade de expressão no Brasil, em resposta até mesmo ao Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes jamais poderia ter feito isso, jamais poderia ter feito esse primeiro atropelo em cima da legislação, tá? Teria que ser dado 48 horas. Ponto número 2, o Alexandre de Moraes, segundo esse relatório americano, não fundamentava as ordens, o porquê ele estava pedindo a remoção de conteúdo, ou pior ainda, o bloqueio de determinados perfis. Isso daí fere o devido processo legal e não dá o direito à ampla defesa do contraditório, porque as pessoas eram bloqueadas sem saber o motivo pelo qual estavam sendo bloqueadas. Então não tem como ela recorrer de algo que ela não conhece. Essa bizarrice que a gente acabou se acostumando a ver aqui no Brasil, lá fora, para um gringo, isso daí é inimaginável, tá? Então, segundo o atropelo dele, tem ainda uma multa muito desproporcional de $20 mil, caso não fosse excluído o conteúdo, ou no caso das plataformas, se fosse bloqueado o perfil. Lembrando que o Elon Musk entrou na discussão recentemente, agora em abril mesmo, criticando politicamente a ação de Alexandre de Moraes, né?
esse embate entre Elon Musk e o Moraes, quando o Twitter ele ameaçou não cumprir as ordens judiciais do STF. $20 mil, R$100 mil, se em 2 horas não fosse cumprida a ordem do Alexandre de Moraes. E essa multa ela era diária, então totalmente desproporcional. Terceira ilegalidade, né, segundo consta no relatório lá do Congresso americano. E a quarta vem em cima do Monark, que sofreu um banimento acima da média, né? Foi o que... O Monark mesmo ele não pode ter conta registrada em nada na internet. Na decisão do Alexandre de Moraes, tem lá falando, eu vou abrir aspas aqui, tá? Cadê? No caso do Monark, foi na decisão, pede o afastamento excepcional de garantias virtuais ou individuais, ou seja, eles estão rememorando a pena de banimento no Brasil. Eles deletaram o Monark de toda a sua participação virtual, sendo que a gente está... Eu vejo que não que o Monark ele mereceu essa punição, né? Acredito que é uma punição muito severa, mas o Monark ali apoiou o nazismo, então eu sou totalmente contra essa fala do Eduardo Bolsonaro agora. Falando de um influencer, uma pessoa que sobrevive, né, que tem o seu ganha-pão vindo da internet. Isso jamais poderia acontecer. É como se pegasse um taxista, um engenheiro ou um advogado e proibir ele de sair de casa para trabalhar. É exatamente esse tipo de coisa que aconteceu. Nessa fala eu até concordo, né? Até porque proibir o Monark de acessar, ter um conteúdo próprio na internet, eu acho que isso é uma punição muito grande. O Monark poderia trabalhar na internet de outras formas, com games, mas não com política, né? O seu pensamento político ali, ele extravagou todos os tipos de filtro da internet. Sem tirar nem pôr. Então, de cara, você já tem 4 ilegalidades cometidas pelo Alexandre de Moraes que os Estados Unidos não irão tolerar. Mas o relatório ele é aberto, falando do caso dos empresários, né, da troca de mensagens em grupos privados de WhatsApp. Isso aí também é tido como muito grave. A gente até já sabia disso aqui no Brasil. A gente não sabia quem ia recorrer, porque, como diz Rui Barbosa, né, a pior ditadura é a ditadura judiciária, porque dela não há quem recorrer. Só que no caso americano, isso está sendo documentado não com base, né, com disse o leitor, disse a fonte palaciana, ou uma matéria de jornal. Isso está sendo documentado com base em e-mails. São documentos oficiais. Gente, isso é muito grave aos olhos de um americano. E aí, o que você achou desse vídeo? Comente, compartilhe, dê a sua opinião política aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado, tchau, valeu!